Amém, glória a Deus. Quero agradecer ao Jean mais uma vez por estar aqui nessa missão. Já bebeu água, Jean? Já, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, terceiro domingo do mês, culto de atos de justiça. Como a irmã Daniele falou, vocês viram, nós temos ação social aqui na Adonai. Aliás, eu me esqueci o valor agora, mas nós calculamos aí cerca de 15 cestas que a gente pôde arrecadar porque o preço subiu muito, né? Com o culto de quarta-feira, amém? Então, obrigado a cada um de vocês que somou, que ajudou, que doou. No próximo culto eu trago aqui direitinho, mas se eu não me engano é em torno disso, para abençoar as famílias da igreja. Glória a Deus! Próximo sábado nós estaremos na comunidade terapeuta, né, irmã Adriana? Dia 24. Todos os homens, as mulheres vão para qual? Para o Renascer Feminino, irmã Adriana? Irmãos, nós temos comunidade terapeuta na igreja. Eu não sei se os irmãos... Deixa eu tirar essa máscara. Eu não sei se os irmãos acompanham, mas nós temos comunidade terapeutas que trabalham na recuperação de homens e mulheres com dificuldades, com dependências químicas e tantas outras dificuldades, abandono, andarilhos, moradores de rua. E nós temos diversos locais onde essas comunidades estão instaladas. Aqui nas margens da BR nós temos o Promic, ali próximo ao anel viário nós temos o Renascer Feminino, na BR-010, antes do povoado Bananal, nós temos o Recomeço, para moradores de rua, para andarilhos, aquelas pessoas que vão de uma cidade para outra, vagando, sem nunca estacionarem e longe das suas famílias. Nós temos Renascer 2 no Bananal, ali na Estrada da Gameleira, e o Renascer 1 em Montes Altos, e tantas outras atividades. Sábado que vem, os homens e as mulheres da igreja estão convidados a fazer parte de uma ação que nós faremos lá. Na dos homens é bem prático, a gente leva uma palavra, louva lá com eles no culto da tarde. Em seguida nós temos uma comunhão do lanche e tem um futebol, né? O futebol onde os homens da igreja aqui vão ganhar deles lá. Eu só quero avisar que ele joga todo dia, viu? É ou não é, Bruno? É todo dia a bola lá. Então vocês aí que são acostumados só quando a mulher deixa. Brincadeira, irmãos. As irmãs da igreja aqui, elas enfim. Tem uma limitação de pessoas, né? Então o pessoal que tiver interesse em ir, a irmã Adriana, procure ela. As mulheres estarão indo na mesma tarde, só que para o Renascer Feminino. Palavra, essas coisas de mulher. Tem um bocado de coisa que a mulher faz, né? Homem é bem básico, mas mulheres têm muita atividade quando chega lá. Você vai procurar a irmã Adriana, porque a quantidade de pessoas é limitada. Nós ainda estamos com a questão dos cuidados da Covid. Amanhã é o dia da minha vacina, diga amém. Chegou a minha idade já, irmãos. Quem disse que ser velho não tem seus benefícios? Não, gente, essa palavra para nós não, é experiente. Então, chegou a experiência, né? Então, procure a irmã Adriana, procure o irmão Kelso também, né, irmã Adriana? Acho que ele está um dos responsáveis pela parte dos homens. E nós aguardamos vocês no sábado, vai ser muito boa a nossa programação lá. Glória a Deus. Você pode servir doando lanche, né, ajudando. A gente tem que levar o lanche para cerca de 45 homens. Das mulheres eu não sei ainda, mas procure a irmã Adriana. Glória a Deus. Nós estivemos há 2 finais de semana no de Montes Altos com aqueles homens, almoçamos com ele, jogamos bola lá, né? A gente diz jogar bola é modo de dizer, né? Fizemos raiva para as pessoas lá. Mas enfim, fique atento, todo domingo, terceiro domingo é dia de trazer alimento. Nós sempre, irmãos, se você algum dia disser assim, será que está presente de cesta básica? Deixa eu responder profeticamente pelo futuro já. Irmãos, sempre que tiver cesta básica, nós temos para quem entregar. Amém? Então, se em algum momento vier essa dúvida, será que está precisando? Criatura de Jesus. Tem famílias precisando. Próximo a gente, em outro bairro, em outra congregação, sempre vai ter. Então, não deixa vir mentira na tua mente do tipo, talvez não tenha ninguém precisando. Tem sim. Tanto para entregar, quanto para ir evangelizar, levar uma palavra. Amém? Glória a Deus. Amados, esse é o culto de atos de justiça. E eu gostaria de compartilhar rapidamente uma palavra. O tema dessa palavra é sendo luz em tempos de escuridão. Amém? Sendo luz em tempos de escuridão. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, os irmãos me ajudem aí, por favor, que a gente até o final do culto transmite o aviso. Queridos, Spurgeon,
um dos grandes autores, pregadores, muito reconhecido por muitos teólogos. Certa vez ele disse em um dos seus livros: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E essa é uma afirmação muito forte. Foi por isso que eu disse que eu creio que Deus te chamou, você só precisa descobrir qual é a área, né? Então ele disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E se a gente for contextualizar para essa mensagem, seria: ou você é trevas, ou você é luz. Não existem duas opções, meus irmãos. Nós vivemos um tempo de completo ataque contra a igreja, a noiva do Senhor, de relativização de tantas coisas, de tentar trazer para a superfície, ao nível raso, para que os cristãos não se aprofundem na palavra e não tenham testemunho de vida ou de vitória. Nós olhamos para Atos 9, a conversão de Saulo. Logo que se converte, um grande testemunho na vida dele. Mas às vezes Satanás tem tentado ensinar para as pessoas, ou colocar na mente delas, que quando entregam a vida para Jesus aqui na frente, isso não adiantou de nada, isso não valeu de nada, isso foi um engano, e elas não têm valor algum. Então nós vivemos um tempo onde o maligno tem enxertado, tem colocado, irmãos, sementes de engano na vida das pessoas. E nós precisamos compreender ou lembrar do nosso papel e da nossa missão diante dessa sociedade a qual nós vivemos. Amém? E você pode dizer: pastor, mas eu vivo num bairro simples, eu sou de família simples. Irmãos, esse é o mesmo Cristo que nós servimos, é um Senhor simples. Jesus começa sua caminhada de milagres, de testemunhos, em uma região pouco respeitada pelos judeus. Isaías, no capítulo número 9, ele anuncia que o mundo que vivia em trevas viu uma grande luz. O mesmo está relatado em Mateus capítulo 4. E Jesus começa na região da Galileia a ministrar e a operar os seus milagres em um lugar de onde parte dos judeus nem sequer davam uma moral, digamos assim, ou ênfase para algum cristão que vinha dali, para algum tipo de profeta. E Jesus, ele começa a sua caminhada, Jesus, de milagres, de operar prodígios e maravilhas em um local simples, onde poucos davam valor e importância. E eu quero te dizer que nós precisamos nos lembrar, irmãos, de manifestar a luz que está em nós. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, abra a sua Bíblia em Efésios 5, por gentileza. Você vai encontrar Romanos, Coríntios, Gálatas, e você vai encontrar Efésios, capítulo de número 5. Nós não vamos ler o texto todo para ganhar tempo, mas eu creio que parte dos irmãos, se não toda a igreja, conhece essa narrativa. Nós vamos ler a partir do verso de número... Vamos ler do 6, dá tempo. Vou ler um pouco rápido aqui, você acompanha na sua Bíblia, está na tela aqui também. Efésios capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são a luz no Senhor. Vivam como quem, irmãos? Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Meus amados, a igreja de Efésios, ora elogiada, outrora discipulada e disciplinada. Ela é uma igreja com grande ênfase, com grande importância. Mas nesse momento o apóstolo Paulo está advertindo sobre os perigos de permitir que o ocultismo, que a escuridão e tantas outras coisas entrem no meio do povo de Deus. Essa é a igreja de Éfeso. Esse é o povo de Deus, e ele está advertindo: cuidado, não pratique as mesmas coisas que os filhos das trevas praticam. E não existem dois caminhos na palavra de Deus, amada igreja.
Ou nós somos luz ou nós somos trevas. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz, essa luz que se revelou e que brilhou em cima sobre a humanidade. Nós somos filho, e o filho reproduz, se parece, tem as mesmas características do seu pai, amém? E o nosso Deus é um Deus de luz. A Bíblia diz em Isaías 9:2, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E se nós refletirmos sobre essa realidade, sobre a realidade que a igreja está, o contexto que a igreja está, eu entendo que nós precisamos urgentemente meditar, irmãos, refletirmos acerca do nosso papel diante da sociedade, acerca daquilo que nós temos feito, acerca da nossa missão como povo de Deus. Paulo aqui está convidando a igreja a acordar. Ele diz, desperta, em outra versão, dos mortos. Em algumas versões diz, desperta tu que dormes, em outra versão diz, desperta da morte. Meus irmãos, Paulo não está convidando a igreja a fazer um bronzeamento solar. Não está convidando a igreja a instalar energia elétrica em uma casa e acender uma lâmpada, como nós acendemos em um interruptor. Ele está nos convidando a sair de uma situação vergonhosa, de uma situação de trevas, e vir para a luz. Quantos estão me entendendo? Digam amém. E alguém pode pensar, pastor, mas eu sou cristão, eu vou dominicalmente para a igreja, eu faço parte dos cursos da escola bíblica, eu faço parte, já fiz os cursos, treinamentos, eu já fiz todo o processo que precisa, eu já sou obreiro, meus irmãos, mas não é sobre você colocar uma roupa preta e um capuz na cabeça e dizer eu sou das trevas, não. Eu estou falando sobre coisas que muitas vezes acontecem de forma sutil, e que se o crente não perceber, vai entrando na sua vida. A sonolência espiritual é um perigo para toda pessoa, meus irmãos. Toda pessoa na face da terra está sujeita a entrar em sonolência espiritual. E o que é isso? Alguém pode dizer, pastor, como é isso? É começar a praticar rituais macabros? Também, se não vigiar, pode chegar a esse nível. Mas a sonolência espiritual pode ser ver o seu vizinho morrendo, padecendo, precisando de ajuda, e você se tornar insensível àquilo, e você querer conduzir a sua vida sem se importar com o problema dele. Essa sonolência espiritual pode ser você dizer simplesmente, eu não fui à igreja, mas é só isso, só tem um culto que eu não fui, 2 cultos que eu não fui, mas às vezes é dessa forma que a sonolência espiritual vai entrando nas nossas vidas, e daqui a pouco, a gente estava vindo da pescaria que os homens da igreja organizaram esse final de semana. Eu sei que as esposas estão todas felizes, né, porque os homens pescaram bastante peixe, foi quase uma multiplicação, né? Os homens aí que participaram. Eu acho que até hoje as mulheres aí estão comendo peixe da nossa pescaria. Irmãos, eu olhando aqui na estrada, alguém que já passou sono em uma autoestrada, sabe quantas vezes alguém diz assim, eu olhando meu filho, quando a gente está andando com ele, está indo para algum lugar e ele cochila, quando ele acorda ele diz, pai, já chegou em tal lugar? Eu disse, meu filho, já foi voltar. Porque o sonolento, ele perde a noção das coisas, ele não percebe o tempo passar, ele não entende que tem coisas que não voltam mais. Eu lembro que a gente estava indo ali em direção ao Estreito, e tem uma pamonha bem famosa, depois do Campestre, no Maranhão. Quem já parou lá e já comeu? É uma pamonha bem conhecida, né? E a gente conversando, dizendo, tem que comer pamonha, tem que comprar pamonha. Naquela sonolência, daqui a pouco chega no Porto Franco e diz, para na pamonha. Que pamonha? Aquela que ficou 30 quilômetros para trás? E assim como a sonolência na estrada, em tantas outras coisas é perigoso, irmãos, na vida espiritual também. É por isso que essa palavra que já foi pregada pelos meus avós, pelos meus tios, pelos avós dos meus avós, ela nunca vai deixar de estar dentro do contexto da igreja. O despertar que está em Efésios nunca vai sair de cena, nunca vai se deixar de ter ênfase, de ser importante, porque a palavra despertar, irmãos, ela está junto com o vigiar. E o que Jesus deixou para todos nós? Vigiar. O que os profetas anunciaram? O que os grandes homens levantados por Deus motivaram os cristãos de todas as épocas a fazerem? Vigiarem.
estar em vigilância, vigiar o tempo todo. Alguém que vigia o tempo todo, ele nunca vai entrar em sonolência espiritual, e ele nunca vai precisar ouvir: desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então eu estou, irmão, certo, convicto, de esse é um tempo que a igreja ela não pode entrar em sonolência. Estão tentando fazer tanta coisa, uma proposta de atualizar a Bíblia, uma proposta para fazer tanta coisa, irmãos, para diminuir, para que a igreja do Senhor se sinta, sabe, presa, afugentada. E nós precisamos descobrir, como filhos da luz, qual é o nosso papel, meus irmãos. Qual o papel daqueles que são filhos da luz? O final do verso 11 do capítulo 5 de Efésios, ele diz: exponha-nas à luz. O que a trevas faz quando a luz é exposta, quando a luz é acesa? Ela bate em retirada, igreja. Amém? E a luz não precisa que alguém explique o que ela vai fazer, irmãos. A luz só serve para um propósito. Aleluia. A luz só serve para um propósito. Ninguém precisa pegar uma luz e dar um curso para ela de 1 ano, dizendo: olha, quando você... Não, a luz só serve para acender. Esse é o propósito dela, esse é o alvo final e inicial. E do meio da existência da luz é brilhar, irmãos, amém? É dissipar as trevas. Mas às vezes nós estamos tão acomodados, como aquela pessoa que está cochilando e alguém acende a luz, de repente ela faz... né? E ela passa meia hora ali, meio... né? Quem nunca ficou com raiva de alguém por fazer isso? Você vigia, viu? Você já perdoou sua mãe, que toda manhã ia lá e tacava o dedo no interruptor, dizia: você não vai trabalhar não? Você não vai para a escola não? Você não vai para aula não? Aí você: misericórdia, tá cedo. Ela diz: meio-dia, menino, você estuda à tarde. Ah, é mesmo, mãe. Porque nós estamos tão acostumados nesse âmbito de comodismo, que quando a luz acende, às vezes incomoda. Meus irmãos, mas nós não fomos chamados para ser incomodados pela luz. Pelo contrário, nós somos a luz que dissipa as trevas, porque o nosso Deus é luz. Nós somos filhos de Deus, então nós somos filhos da luz. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Eu estava pensando esses dias sobre 3 jovens que impactaram o mundo: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. 3 nomes, 3 jovens que impactaram o mundo. John Wesley certa vez disse: acenda o fogo que está em você, vá até a sociedade e deixe eles verem você queimar. Ele estava dizendo: olha, se você quer pregar alguma coisa, se você quer ensinar alguma coisa, deixa as pessoas ver isso dentro de você acontecendo. Seja a luz que o mundo precisa vê-la queimar. Seja a própria pregação. Dê testemunho de vida. Irmãos, porque melhor do que alguém contar o meu testemunho é eu dizer: sou eu, gente. É como o coronel Claudevan contou aqui. Ele estava numa situação e hoje ele está aqui glorificando o nome do Senhor e dizendo que ele foi tirado daquela situação e hoje está contando o testemunho dele. Amém? Então é melhor eu ter meu testemunho, e testemunho só é conseguido na luz, vivendo o evangelho, pregando e anunciando a palavra, do que eu contar o testemunho de outras pessoas. E ele disse: olha, coloca a sua vida em chamas e a sociedade vai ver você queimar. Jonathan Edwards, um homem que impactou o mundo com uma pregação que dificilmente alguém daria glória a Deus no dia de hoje. Eu chegar aqui e dizer: meus irmãos, vão se preparando para dizer amém, porque o tema da minha pregação é pecadores nas mãos de um Deus irado. Aliás, é um livro muito bom, irmãos, eu super recomendo a leitura dele. Eu tenho ele, se você quiser eu lhe empresto. Jonathan Edwards escreveu esse livro com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmãos, e foi isso aqui que despertou uma geração inteira para servir a Deus. Porque às vezes nós servimos a Deus, mas não olhamos para o fato de que, irmãos, tudo que Deus tem abençoado as nossas vidas é com o propósito de abençoar outras vidas, de alcançar outras vidas. E o que nós temos feito com isso? Evan Roberts, o avivamento no país de Gales, o tema do sermão dele foi dobra no Senhor. A pregação que despertou o avivamento no país de Gales tinha como título dobra no Senhor. Ou seja, Senhor, eu estou muito duro, eu estou muito em pé, eu estou muito fazendo a minha vontade. Dobra no Senhor. E esses foram os títulos dos livros e do sermão do passado que despertaram para um avivamento uma geração de pessoas que tinham convicção de quem eles eram e do papel deles e da missão deles. E a minha pergunta é, meus irmãos, nós estamos fazendo isso? Nós estamos vivendo isso?
Eu estou refletindo a luz, o caráter de Cristo para as pessoas próximas a mim. Eu estou conseguindo anunciar, proclamar, ministrar o amor de Deus, o reino de Deus, através da minha vida. Sabia que não é pecado quando alguém te pedir ajuda, pedir ajuda para o pastor. Eu moro perto da igreja e algumas vezes já foi gente bater na minha porta e a pessoa diz: olha, pastor, estou precisando de ajuda, e me ensinaram o seu endereço. Aí eu disse: glória a Deus. E a pessoa que ensinou o meu endereço te ajudou também? Não, mas ela disse: pode ir no pastor, que é papel dele ajudar. As pessoas sabem ensinar a casa do pastor. A pessoa: olha, eu queria alimento, vai lá na casa do pastor. Mas, meu irmão, não é pecado pedir para o seu líder, orar por alguém do seu serviço. Não é pecado. Agora é errado se você está se escondendo disso. A pessoa no seu ambiente de trabalho diz: ora por mim. E você diz: não, eu não vou orar não, eu vou ligar para o meu líder para orar por ti. Será que nós temos exercido a luz, irmãos? Será que nós temos praticado isso? Ou eu sou o tipo de cristão que tudo eu empurro para os outros, tudo eu estou mandando para os outros, eu não assumo a minha responsabilidade como cristão, eu não tomo a frente, eu não oro por ninguém. Há um possesso, liga para os intercessores da igreja: mas e eu que estou ali do lado, porque eu não estendo a minha mão, já que não é no nome da igreja, não é no nome do ministério de intercessão, ele vai ser expulso e repreendido no nome de Jesus, o mesmo Jesus que você serve. Será que nós temos, irmãos, nesse tempo refletido essa luz? Será que no meio das trevas nossa luz tem brilhado? Nós temos refletido tudo aquilo que Deus quer que nós refletamos? Ou a nossa luz é tipo um pisca-piscazinho que só acende no Natal? Porque aquele pisca-pisca fica guardadinho lá na gaveta pegando poeira. Quando chega novembro, lá pro dia 15, a pessoa pega, né? Aí quebra um galho de árvore ali, em vez de fazer um presépio, uma presepada, e acende novamente. Será que a nossa lâmpada é como lâmpada de emergência, que só acende quando as coisas ficam ruins? Ou será que nós temos brilhado no ambiente do trabalho, nós temos brilhado dentro de casa, nós temos brilhado no salão de beleza, lá no futebol, nós temos brilhado com o nosso vizinho, nós temos brilhado com quem quer que esteja próximos a nós? Porque não existe crente da igreja, existe crente onde ele estiver, irmãos, com quem ele estiver, conversando com quem ele estiver, em qualquer ambiente ou atmosfera. Luz, não esquece que é luz, luz não pode esconder seu brilho. Nós olhamos para o Sermão do Monte, quando Jesus disse que não se pode esconder uma luz debaixo de alguma coisa, ela precisa estar em um local onde ela proporcione brilho. E eu quero rapidamente falar 3 coisas, irmãos, que nós precisamos vigiar para não cairmos nessa sonolência espiritual e deixarmos de ser luz. Primeiro, não trocando a luz de Deus pelas trevas do maligno. Amém? O que é isso, pastor? Primeiro, seja o que você é. Imagina uma luz dizer: não, eu não quero mais ser luz, eu não quero mais acender. Seja o que você é. Como é que eu não troco a luz de Deus pelas trevas? Seja o que você é, onde você estiver. Não tenha vergonha, não tenha medo. Assuma o seu papel como cristão. Tenha orgulho, alegria e prazer em dizer que você serve a Deus no ambiente onde você estiver. Meus irmãos, não existe mais tempo para pessoas que apenas, com a palavra correta para isso, simpatizantes. Nós não temos mais tempo para simpatizantes do Evangelho. Pessoas que vêm ao culto, que acham bonito o reino de Deus, que acham bonita a obra do Senhor, mas que não deixam o Evangelho avançar na sua vida, que não deixam o Evangelho passar de etapas. Você está sempre ali: não, eu quero continuar do meu jeitinho aqui, mas eu quero ir para a igreja. Já passou da hora dessas indecisões, sabe? Seja o que você é, assuma o seu papel como cristão onde você estiver, meus irmãos. Amém? Mais um: fale o que se crê. Fala sobre aquilo que você crê. Nós precisamos falar sobre o que nós cremos. Se você crê que Deus salva, por que a gente não fala isso no ambiente de trabalho? É claro que você não vai parar de trabalhar para pregar lá dentro. Eu já falei, lá é para trabalhar, né? Se o proprietário da empresa dizer: ó, fulano, faz um culto aqui sábado pela manhã, aí lá você leva uma palavra. Agora está todo mundo trabalhando na loja, você pega a Bíblia: gente, agora eu vou pregar a palavra. Você vai ser demitido. E não venha dizer: ah, mas é porque foi pela eu sou mártir. Não, você talvez foi irresponsável. Em casa não lê a Bíblia, nas folgas não lê, mas lá na empresa, na hora de trabalhar, quer ler. Mas nós não podemos nos esconder. Se o patrão disser: para trabalhar aqui não pode servir a Deus, e você diz: pô, não tem como eu trabalhar aqui. Aí sim,
Mas nós precisamos entender, irmãos, que você precisa crer naquilo que você prega. Se nós pregamos que nós somos luz e que a luz não se mistura, tem certos grupos de WhatsApp que um cristão não pode ficar. Tem certo grupo de amigos, tem certas conversas que um cristão não pode participar. Tem certas propostas que nós não podemos compactuar com essas coisas, irmãos. Por quê, pastor? Porque onde a luz está, irmãos, as trevas são dissipadas. Não é possível coexistirem juntas. Amém? Não é possível coexistirem juntas. Viva o que você proclama. Anuncie isso. Eu costumo dizer que lá em casa, os meus filhos, eles não vão ouvir eu dizendo: ó, meu filho, faça o que eu te digo, não o que eu faço. Não, pelo contrário. Os meus filhos vão aprender com os nossos exemplos dentro de casa. O mesmo não que eu dou fora, eles vão entender que eu dou em qualquer outro lugar. Não pode ter uma dupla personalidade minha como cristão, de ora crer, ora não crer. Lembra daquela história que eu contei do rapaz que estava descendo a ladeira com um caminhão sem freio? E ele olhou para baixo e orou e disse: Senhor, coloca freio nesse carro, Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus colocou freio. A Bíblia não, o testemunho diz que Deus colocou freio no carro. E ele olhou para o carro parando e disse: não acredita. Aí o carro continuou descendo então. Às vezes a gente ora pedindo e duvida. Você já prestou atenção? Que coisa controversa. Como é que eu oro, Senhor, a luz, a energia cortou, eu estou precisando, aí ela acende de novo, você diz: não acredita, aí apaga. Porque que cristão é esse que não crê no que ele prega, não crê no que a sua própria fé ensina? Mais uma coisa, vá até as últimas consequências, meus irmãos. Por Cristo vale a pena ir até as últimas consequências, amém? Eu sei que Paulo não teve um dos finais mais lindos da Bíblia, mas viveu. Eu vi uma pessoa perguntando para um pastor esses dias: pastor, por que o ministério de Paulo não foi assim poderoso? Não foi assim com poder? Mas eu fiquei pensando, que pergunta é essa? Você olha para o que Paulo escreve, a paixão, o amor que esse homem tem pela palavra de Deus, pela verdade. Um homem que tanto escreveu, mas para as pessoas poder o que é? É levantar a mão e cair fogo do céu. Isso é poder. Não, quem foi poderoso? Elias. Quem foi poderoso? Moisés, o mar abriu. Aí Paulo, porque a forma de ensinar dele, através de ser mestre, de ser um apóstolo, não é poderoso. Então, no nome de Jesus Cristo, vá até as últimas consequências, até o ponto de você dizer que combateu um bom combate, que você acabou a sua carreira, mas que dentro do seu peito, do seu coração, existe uma fé inabalável no Senhor. Amém? Mais uma forma de não trocar as luzes pelas trevas: seja cristão nos mínimos detalhes. Olha, eu queria que você assinasse essa proposta. Aqui diz assim, ó: você precisa fazer isso. A nota é 10 mil, mas você vai dizer que foi 15. Vigia, crente. Mas às vezes não é assim não. Às vezes é assim, ó: o dinheiro foi R$100, você vai dizer que foi R$101,50. Aí você pensa: R$101,50 dá para enrolar. Nos mínimos detalhes, meus irmãos. É assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos anunciar, é assim que a luz vai brilhar para essa geração, amém? Nos mínimos detalhes. Deus é a luz e o mundo precisa dessa luz urgentemente. Pastor, como é que eu faço? Eu vou me encher de pisca-pisca e sair pelas ruas? Não. Quando você perguntar para alguém como ela está, ela disser que não está bem, pergunte: eu posso orar por você? Às vezes a gente pergunta como é que alguém está, tem medo dela dizer que não está bem, porque você não tem tempo para conversar com ela e para ouvir os problemas dela. Então, cada vez que você pergunta como é que alguém está, você está dizendo que você quer participar da vida dela, você quer fazer alguma coisa caso ela não esteja bem. Mas será que nós temos disposição para isso? Coisas pequenas, irmãos, nos mínimos detalhes. Então, primeiro, não troque a luz de Deus pelas trevas. Não deixe que as coisas silenciosas do maligno entrem na sua vida de forma sorrateira. O que é que nos derruba, irmão? É um pé de manga? Ou é um pé de manga? Não, eu estou vendo um pé de manga e você... Não, são pequenos tocos, são pequenas quinas de calçadas, coisas às vezes imperceptíveis, são essas que nos derrubam, porque muitas vezes nós menosprezamos, nós não damos tanta importância, e são essas pequenas coisas que nos derrubam. Então, nos mínimos detalhes, nós precisamos viver o cristianismo nas nossas vidas, amém? Segundo, assuma a responsabilidade de fazer com que a luz de Deus seja vista por todas as pessoas. Como é que eu faço isso? Brilhe. Amém?
Irmãos, não temos duas opções. Eu quero contar rapidamente uma história. Aconteceu na Romênia, na cidade de Timisoara. Não sei se alguém já leu isso em algum livro, já viu essa história. Essa história diz que um pastor estava na igreja com cerca de 80 membros, quando o governo cerca a igreja para prender o pastor. Eles queriam a cabeça do pastor. Então um grupo de pessoas, cerca de 80 membros, fizeram uma corrente humana, cercaram aquela igreja e disseram: o nosso pastor vocês não pegam. E eles ficaram ali um dia, uma noite, e o governo tentando, através da polícia, né, das forças armadas, entrar para capturar o pastor. E um jovem, na parte da noite, ele pensou: vai ficar tudo escuro. Então ele pegou velas e comprou velas e deu uma para cada uma das pessoas que estava lá, para fazer aquela corrente humana, segurando velas como protesto e como símbolo de que eles eram a igreja, a luz. Então ele acendeu a primeira vela, a segunda, acendeu a vela de todo mundo. E como a polícia cansou de esperar, eles começaram a entrar em confronto e ele foi acertado, aquele jovem. Então quando ele estava no hospital, perto da sua perna ser amputada, uma cirurgia por causa do tiro que ele levou, perguntaram para ele: você não se arrepende do que você fez? Você poderia estar bem, mas você foi para aquele negócio, aquele confronto. Você não se arrepende do que você fez? E ele disse: claro que não. Eu acendi a primeira vela. Meus irmãos, e a história conta de que quando as pessoas ouviram aquele testemunho, um grito no meio da multidão, começou um grito dizendo: ninguém pode parar a mão de Deus. Ninguém pode parar a mão de Deus. E uma multidão se levantou e todos clamavam em uma só voz: ninguém pode parar a mão de Deus. E a minha pergunta para você é: será que nós estamos dispostos, sujeitos a sermos aqueles que acendem a primeira vela? Aqueles que seguram a pressão, aqueles que acendem a luz, assumam essa responsabilidade de manifestar a luz, de brilhar. Eu sei que na família de vocês acontece, a pessoa chegar, você é crente o ano inteiro, vai para a igreja, faz tudo enquanto. Aí no dia que você erra, sua família olha e diz assim: ainda diz que é crente. Um troço desse. Não é mais ou menos assim que a família fala? Sabe por quê? É claro que eles estão falando isso porque as trevas ainda estão neles, né? Mas, meus irmãos, é porque o mundo não entende quando nós cristãos fazemos coisas que não parecem com Deus. O mundo não aceita quando nós cristãos praticamos coisas que têm aparência de trevas. É por isso que no ambiente de trabalho a pessoa diz: tu não é crente, por que tu está fazendo isso? Ele está dizendo assim: apesar de eu não ser crente, mas você é, e aquilo que você está fazendo não condiz com a palavra de Deus, não condiz com a verdade. É por isso que muitas vezes alguém vai ouvir: você não disse que era crente? É claro que pode ser uma crítica, pode ser alguém apenas, né, para te ofender, mas pode ser alguém dizendo: você não pode brincar de ser luz e ser trevas. Um cristão não faz essas coisas, não faz parte da vida de um cristão. Alguém chegou na tua geladeira, abriu a porta e viu bebida, e ela diz: como é que é isso, meu irmão? Ela está dizendo assim: na minha casa tudo bem, porque eu não sirvo a Deus, mas e você? Você não diz que serve a Deus, por que isso está aqui? Agora, uma vez que nós fazemos o oposto, uma vez que nós damos testemunhos, nós assumimos a responsabilidade, meus irmãos, de externar, de expressar a luz que esse mundo precisa ver. Esse mundo que está em trevas, que está em decadência. Amém? Um dia desse eu fui convidar um rapaz para ir para a comunidade terapeuta. Ele é usuário de drogas, morando nas ruas. E ele disse assim: pastor, será que tem jeito para mim? Eu disse: se você não acredita, eu quero acreditar por você. Vamos, tem jeito. Não, mas eu já fui tantas vezes. Eu disse: essa vai ser diferente. As pessoas estão desacreditadas. Nem elas às vezes acreditam mais na própria recuperação. E a minha pergunta é: você quer assumir a responsabilidade de ser luz e de testemunhar acerca da luz para aqueles que estão vivendo na escuridão? Você já parou para pensar a lição das mariposas, gente? Elas nascem e perdem a vida por causa da luz. Eu não sei se você já deu manutenção em alguma lâmpada. Aqueles abajus que tem assim, às vezes, aqui não, mas tem algum tipo de abajur, não sei como chama aquele suporte para as lâmpadas, que quando você vai tirar, está cheio de mariposas, está completamente cheio. Elas vivem ali, brincando, arriscando a vida delas, se tacando na lâmpada. Queima as asinhas delas e morrem. Por quê? Porque o desejo delas é a luz. Elas não suportam a escuridão. Você está na beira de um rio, você acende uma lanterna, você rapidamente enche de mosquito. Por quê?
Porque uma luz no meio da escuridão brilhou. Então aquela luz atraiu a presença. Eu quero te dizer que se você quer ajudar vidas, se você quer abençoar pessoas, você não precisa fazer coisas mirabolantes. Seja luz. E as pessoas chegarão até você desejando participar dessa mesma luz que tem no seu coração e na sua vida. Amém? Jesus está nos chamando para sermos, irmãos. Jesus está nos chamando para sermos, para vivermos. Eu não tenho o que fazer, eu tenho o que ser. Porque o que tem de pessoas que tentaram fazer coisas para Deus e não foram aplaudidas, não tiveram o nome dela estampado no data show da igreja, por isso se frustraram, apostataram da fé, se desviaram, estão lá xingando o pastor, a igreja, o ministério. Agora quando eu descubro que Deus me chamou para ser, quando não é sobre fazer, mas é sobre ser, é sobre o meu propósito, a minha missão, mesmo que ninguém me aplauda, se eu entender que a obra que eu estou fazendo glorifica o nome de Deus, eu estou feliz, realizado e satisfeito com isso. Amém? Porque a luz não precisa de alguém dizendo, oh, muito bem, você acendeu. Ela simplesmente brilha e é isso. Esse é o propósito dela. Essa é a missão dela. Pastor, e onde é que eu vou ser luz? Terceiro e último. Faça a diferença onde você estiver, através de atos de justiça. O que são atos de justiça, meus irmãos? São as obras praticadas por nós cristãos nessa terra. Você sabia que algumas pessoas, é capaz de eu pregar 1 ano para ela, dizendo, receba o Senhor Jesus no seu coração, e ela não aceitar, e ela não vir aqui à frente. Mas se você que conhece ela, que é amigo dela, chegar nela e der um abraço e disser, olha, Deus te ama assim como Ele me ama, e eu quero te dizer que eu estou aqui, conte comigo. E você pode alcançar o coração dessa pessoa, mais do que talvez uma pregação de 1 ano no púlpito. Por quê? Porque tem pessoas que eu não tenho acesso no dia a dia, nos bastidores, mas você tem. Tem pessoas que você conhece que eu não conheço. Meus irmãos, e nós precisamos fazer a diferença nesse mundo, amém? Faça a diferença com o seu vizinho, com a sua vizinha. E eu não estou falando sobre botar uma roupa de culto, não, e dizer, bora para a igreja. Não, eu estou falando sobre perceber as dificuldades. Eu estou falando sobre perceber o dia que o semblante dela não está tão bem. Sobre perceber o dia que essa pessoa está entristecida, que ela está deprimida. Sobre perceber as características dela. Sabe, você que é acostumado a sentir o cheiro do azeite de coco lá fritando alguma coisa e de repente parou o cheiro, não vem mais cheiro de comida. Será que esse povo está em jejum? Não, é capaz de não ter comida mesmo na casa deles. Ô vizinho, eu não senti mais o cheiro do azeite na tua casa. O que foi, mulher? Ô mulher, eu nem te conto, o azeite está tão caro. Aí você diz, ô mulher, não é azeite não, mas o meu é óleo. Está quase o preço do azeite, está R$15 o litro. Quer um pouquinho? Pratique atos de justiça dando um pouquinho de óleo. Pratique atos de justiça sendo um ombro amigo. Tem um amigo seu que vai fazer uma prova e diz, ou tu que é da igreja, faz alguma coisa por mim lá, pede para o teu pastor, que o povo não entende, né? Às vezes ele faz, pede para o teu pastor fazer um ritual lá por mim. Diga assim, eu vou orar por você. Eu vou orar, você vai fazer uma prova? Eu vou orar. Aí a pessoa diz, amém, você vai orar para mim passar? E você diz, não, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele. Não precisa mentir, né? Eu vou orar e tu vai passar. Não, eu vou orar para Jesus trazer à memória tudo que você estudou. Se ela não tiver estudado, o evangelismo está feito. Mas você precisa entender, irmãos, que onde nós estamos, no ambiente que nós fomos inseridos, o apóstolo Paulo diz para a gente despertar desse sono, dessa sonolência, e Cristo resplandecerá essa luz e esse brilho sobre as nossas vidas. Amém? Pratique atos de justiça. Doe. Entregue, se coloque no lugar do outro. Eu antes de me converter, eu pensava assim, se a pessoa está fazendo isso, é ela que escolheu esse caminho. Meus irmãos, mais uma vez que Jesus entra nas nossas vidas, Ele diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Aleluia. Então a mesma pessoa que escolheu um caminho errado, se Jesus entrar na vida dela, tudo aquilo é passado e Jesus pode fazer coisas novas na vida dela. Amém? Eu quero orar com vocês e por vocês nessa noite. Queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar. E eu queria que você tivesse uma fé prática. Por exemplo, quantos anos você tem de cristão? De qual obra social você faz parte? Além de vir ao culto, me diz assim, qual uma obra que você faz parte? Você ajuda? Você é doador de algum órgão? Você doa, você oferta? Uma vez por mês você vai visitar algum lugar, você ora por pessoas? Se não faz isso,
no nome de Jesus, entenda que existe mais em Deus para você fazer. Irmãos, esse é um clamor urgente para nós, amém? Esse é um clamor urgente. Participe de atos de justiça. Não apenas venha à igreja, venha para o culto, mas tenha uma vida ativa espiritual no nome de Jesus. Participe de obras sociais. Eu sei que quando às vezes nós oramos aqui, alguém entrega a vida para Jesus, parte dessa obra foi você indo até essa pessoa e convidando. E acredite, irmãos, é tão bom convidar alguém para vir para o culto e ver essa pessoa entregando a vida para Cristo. Você sente aquela sensação de que eu fiz parte desse propósito, eu fiz parte desse projeto. Deus usou a minha vida para levar aquela alma